Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, que é o programa do Ciclo de Estudos da Mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Um programa, é sempre bom a gente lembrar, que é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, e sempre dedicada a esse estudo sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. Sabemos que esse estudo maravilhoso é conduzido pelo nosso companheiro Jacobson Trovão, a quem todos nós agradecemos tanto pela dedicação e profundidade. Jacobson, como você está hoje? Márcia, muito agradecido, sempre muito agradecido ao SEI. Participar desse ciclo de estudos está sendo um grande aprendizado para mim. Agradeço pessoalmente a toda a equipe do Muito SEI. obrigada também. Eu faço de suas palavras a minha, agradecendo a toda a equipe que está por trás desse trabalho, né? E para todos nós, só lembrar que nossos encontros são semanais, sempre às terças-feiras, e para a facilidade de todos, a gente sempre recomenda para subscrever no canal e clicar, eu acho que é a palavra em português, no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Bom, durante o programa, você sempre vê né, no lado direito, ah, abaixo da tela, um QR Code que você pode enviar suas perguntas, não só suas perguntas, seus comentários, suas ideias, a qualquer momento, tanto agora que está sendo eh, trazendo para vocês live, mas depois, se puder ver, também o mesmo QR Code é usado para coletarmos seus comentários. Outra possibilidade é pelo chat, e lembrando que para cada tema temos um episódio especial para atender, para responder suas perguntas. E também não podemos deixar de dizer como estamos agradecidos e felizes, porque o nosso programa, que tem um conteúdo original em português, está sendo legendado em várias línguas. Especificamente, né, do português, temos o inglês, espanhol, italiano, alemão e holandês. E essa oportunidade vem com grande esforço conjunto das diversas federações espíritas que estão aqui, que compõem o SEI. Bom, Jacobson, hoje a gente vai iniciar o sétimo tema, que é o tema dito a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito, né? E aí a gente queria falar um pouquinho sobre os 6 temas anteriores, só para dar uma ideia desse longo propósito, esse longo caminho que chegamos até aqui, e vamos continuar, logicamente. Ao longo desses 6 primeiros temas, que são subdivididos em vários episódios, o estudo conduzido todo ele pelo Jacobson, a gente construiu, né, Jacobson, uma visão progressiva dessa faculdade chamada mediunidade como uma faculdade universal do espírito em evolução, ou seja, eu e você. E lembrando que iniciamos com o tema dos ascendentes espirituais, e lá o Jacobson nos explanou e compreendemos que a mediunidade não é um fenômeno isolado, mas é uma expressão natural da mente encarnada e desencarnada em interação constante, né? Então, primeiro. Em seguida, estudamos seus êxitos e dificuldades, e aí a gente percebe que o verdadeiro resultado do exercício mediúnico depende mais da conduta moral do que da faculdade em si. Na sequência, a gente aprofundou um pouco esse olhar para a infância e juventude, reconhecendo a mediunidade como potencial em desenvolvimento que exige cuidado, orientação e maturidade. Avançando ainda,
para o estudo do próprio processo do conhecimento mediúnico como um fator muito importante de renovação do ser imortal, e é importante a gente, né, falar que a gente, desse estudo, entende que estudar é também um fator para a nossa transformação. Depois, o Jacobson falou sobre a vivência mediúnica, e nesse estudo consolidamos ainda mais a ideia de que a prática é inseparável do cotidiano, ou seja, exige disciplina, vigilância e autoconhecimento. No último tema, o Jacobson entrou mais profundamente na questão do núcleo da conexão espiritual, ou seja, a sintonia mental. Nesses estudos, nesses episódios, compreendemos que pensamentos, emoções, escolhas morais, essas, todos esses elementos determinam os padrões de afinidade espiritual e estabelecem campos de influência e percepção. A mediunidade foi então entendida menos como fenômeno e mais como esse estado de consciência em permanente construção. E é a partir daqui que estamos chegando hoje ao tema muito importante, que é a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Então, dessa maneira, estou super feliz de poder estar aqui com vocês, aprendendo com Jacobson sobre esse meio, né, o fluido, que é o meio da interação campo fluídico e o corpo espiritual, que estão aqui sustentando essa comunicação entre mente, espírito e matéria. Bom, Jacobson, gostaria muito de agradecer todo esse trabalho que já vai ser desenrolado a partir do dia de hoje, e a palavra é tua. Muito obrigada. Obrigado, Márcia, minha querida amiga, querida irmã. Você colocou bem a temática dos fluidos, ela tem uma consequência, né? Esse estudo tem uma consequência muito prática. E nós não vamos compreender seguramente o fenômeno mediúnico sem entender os fluidos. Exatamente porque o fluido, ele tem uma das suas funções que é permitir o desenvolvimento do pensamento. Então, ele é um meio que permite a comunicação entre os espíritos. Ele é um meio que permite a ação sobre o corpo físico, o perispírito. Então, o entendimento dos fluidos significa uma compreensão da dinâmica da vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Lidar com a mediunidade sem compreender os fluidos é navegar no escuro. Mesmo em reunião mediúnica, nós estamos continuamente lidando com a matéria fluídica. E muitas vezes, alguns detalhes nos passam desapercebidos. Daí a importância da gente sempre voltar a esse tema, porque ele nos elucida o processo das nossas relações entre nós encarnados, entre os desencarnados, entre os encarnados e os desencarnados. A constituição do corpo perispiritual depois da morte, a beleza ou a deformidade. E aqui, quando encarnados, a saúde, a doença, o batimento cardíaco, o movimento das mãos, tudo isso ocorre porque existem os fluidos. Então, a fenomenologia dos fluidos, ela é muito mais ampla do que propriamente
a movimentação de um objeto, não é? Ou o transe psicofônico. Porque nós estamos mergulhados no universo fluídico. E o estudo que Kardec nos traz sobre o tema é seguramente o que consolida o entendimento dessa movimentação universal. Kardec basicamente estuda os fluidos em 3 livros da codificação. No Livro dos Espíritos, a partir da questão número 22. Ele vai falar também de fluidos no Livro dos Médiuns, a partir do item 74. E no capítulo 14 do livro A Gênese. Então a gente precisa lidar com esses 3 livros para ter uma ideia de conjunto do que sejam os fluidos. É claro que ele trata também na Revista Espírita. Tem muito material sobre fluidos na Revista Espírita, mas eles ficam consolidados nesses 3 livros, basicamente. Então nós precisamos revisitar essa matéria para entender a dinâmica dos fluidos no universo e o quanto isso nos afeta enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais. A questão dos fluidos surge para Kardec no momento em que ele começa a questionar os espíritos, lá nas suas primeiras pesquisas, de como era possível um ser imaterial, que era a ideia que se tinha, de espírito, mover uma mesa. Isso era impossível. Como um ser fora do corpo, sem nenhuma condição de relação com a matéria, poderia movimentar um objeto? Então, ele começa a pesquisar isso. Muitas dessas perguntas o processo de elaboração dessas perguntas estão colocadas no item 74 de O Livro dos Médiuns, quando ele consulta o Espírito São Luís sobre a natureza mais íntima da matéria, para entender. Porque ele observava o fenômeno. Como é que uma mesa movimentava? Como era possível, através de batidas, responder perguntas? Então ele via, por exemplo, as teclas de um piano se movimentando. E às vezes ele via as mãos dos espíritos sobre as teclas materializadas, baixando. Então ele pergunta aos espíritos se essa movimentação das teclas era com a força, né, das mãos do espírito. E aí, surpreendentemente, ele obtém a resposta de que não. Nós não tocamos as teclas do piano com as mãos, porque nós não temos mais mãos. As mãos físicas, né? Então, como é que vocês conseguem movimentar os objetos? E aí os espíritos respondem que é pelo pensamento. Mas como? Pensamento também é algo abstrato, quase que inexistente? O entendimento de então. Eles disseram que não. O pensamento é capaz de atuar na matéria,
mas num estado de matéria desconhecido de vocês. E que não tem nome que se adequaria, não é, para dizer que estado de matéria é esse. E aí, outras perguntas são feitas e ele coloca no livro dos Espíritos, que eu vou ler algumas aqui para nos ajudar na construção desse pensamento. A questão número 22 do livro dos Espíritos. Ele começa a indagar o que era matéria, porque o Espírito falou que tinha estados de matéria diferentes, né? Sólido, líquido, gasoso, era o que se compreendia, basicamente. E aí Kardec pergunta, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Esse era um entendimento científico da época. Ou seja, é material aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir na pele, ouvir. Então, matéria é o que impressiona os nossos sentidos. Se eu capto com os meus sentidos, e que é impenetrável, porque a ideia de que a matéria era impenetrável. Hoje a gente sabe a questão dos átomos, né? Os elementos subatômicos e tal. Mas a ideia de que a matéria era impenetrável. E aí o espírito justifica dizendo que do ponto de vista da época, do vosso ponto de vista, são exatas. Porque não falais senão do que conheceis. Mas essa matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Essa é a visão dos espíritos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja, levando em consideração o conhecimento científico, de que matéria é o que eu posso tocar, ver, sentir. Falou que não. Existem estados de matéria que você não toca, não sente com a pele, não toca com as mãos, mas é matéria. Então, é um conhecimento muito avançado para a época e para hoje também. Que a ciência não avançou muito para estados de matéria, além dos básicos e o radiante, por exemplo, e algumas teorias que existem nesse sentido. Então, Kardec começa a conversar com os espíritos a partir de uma linguagem que era possível à época. Na 27A, questão 27A, ele pergunta, seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Porque a eletricidade era assim, algo extremamente sutil. Os primeiros estudos da eletricidade estavam acontecendo. A comunicação por impulsos elétricos era feito através do telégrafo. Não se tinha muita compreensão da própria eletricidade e achava-se que era o que existia de mais sutil em termos de matéria. E aí, o espírito diz a Kardec o seguinte, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Ou seja, o fluido, ele se combina dando origem a estruturas, a substâncias diferentes. Combina ele com ele mesmo. O que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil,
e que se pode considerar independente, o fluido universal. Aí, como Kardec, ele era um cientista e na visão científica, ou no trabalho do cientista, quando ele se depara com algo novo, ele tem que classificar, tem que dar um nome. Então, esse fluido universal foi batizado de fluido cósmico universal. Porque, na verdade, é um nome de batismo. Se a gente puder dizer assim, né? Porque as palavras fluido cósmico universal, elas definem o estado de matéria desconhecido e que não tem palavra para definir esse estado de matéria. Simplesmente porque o nosso conhecimento é inferior ao conhecimento dos espíritos superiores, das faixas superiores de conhecimento universal. Porque tem espíritos de saber que nós desconhecemos. Existem conhecimentos no universo ainda inabordáveis para nós. E essa dificuldade de palavras, ela acontece até hoje com a psicografia de Chico, de Divaldo, de Ivone. Os espíritos sempre dizem dessa dificuldade para definir certos fenômenos, objetos ou eventos do mundo espiritual, da vida espiritual, por falta de terminologia. É muito distante. Vamos imaginar que a gente chegue numa tribo indígena, de pessoas que viveram naquele ambiente a vida inteira, há gerações, e você tenta explicar para um daqueles habitantes da selva uma universidade, construções das cidades, coisa que eles nunca viram. Não tem palavra no vocabulário indígena que defina as construções de uma cidade moderna. Daqueles que estão isolados ali, eles não vão ter a compreensão. A nossa posição é mais ou menos essa, se não for mais inferior, dado o avanço do conhecimento espiritual. Então, eles colocam umas palavras e identificam o objeto, mas que não quer dar uma definição clara. Por exemplo, fluido cósmico universal. Se você pegar palavra por palavra, você não vai chegar à compreensão do estado de matéria, senão por intuição. Porque fluido significa aquilo que flui, do latim fluidus, não é? Não possui forma fixa, pode ser moldado, transformado. Cosmos, cósmico, que deriva do grego cosmo, né? Significa universo. Indica que esse fluido pertence ao conjunto do universo abrangendo toda a criação. Universal vem do latim universalis, que significa se estende a tudo, é comum a todos, está presente em toda parte. Então, está dizendo que esse fluido está em todo o universo, sendo comum à criação. Então, fluido, substância sutil e moldável, cósmico, pertencente ao universo, e universal, presente em toda parte, comum à criação. Mas não definiu qual é esse estado de matéria. Deu nome, identificou, ele existe. Mas o que ele é realmente, do que ele é formado, não se sabe.
O que vai ser explicado em seguida é que ele pode se combinar com ele mesmo e dar origem a tudo que é matéria. Aí nós precisamos recordar que Deus criou dois elementos gerais: espírito e matéria. É matéria tudo aquilo que não é o espírito, propriamente dito. E espírito também não ficou bem definido o que ele é. Só se diz que ele não é matéria. Mas o que é o espírito? Isso ficou por ser esclarecido. Então, os espíritos colocam que seria uma chama, não é? Uma luminosidade, algo assim. Mas a gente então vai entender esses dois elementos por exclusão. O que não é espírito é matéria. Então aí abre-se, essa expressão matéria se abre para situações, estados completamente diferenciados. Como é uma matéria só que foi criada originalmente, como é que deu origem a todos os tipos de matéria e substância que nós conhecemos? Na tabela periódica, por exemplo, os átomos, eles são variações ou combinações dos próprios átomos. Desde o gás hélio, o mais simples, conforme se vai agregando mais átomos e elétrons, que são em essência iguais, nós vamos ter outras substâncias. O carbono teria muito mais átomos e elétrons, mas a natureza, muito mais átomos e elétrons que o gás hélio, mas a natureza do átomo, a substância seria a mesma. Mostrando que realmente algumas estruturas, dependendo do seu arranjo e da sua combinação, podem formar substâncias diferentes. O oxigênio, a água, todos têm princípios atômicos comuns. A diferença está na quantidade de átomos na substância, prótons, nêutrons, elétrons, né, que vão formando o conjunto identificando a substância. Isso para a gente ter mais ou menos uma noção do que os espíritos estão querendo dizer ao afirmarem que o fluido cósmico universal combinado com ele mesmo dá origem a diversas substâncias diferentes. Repetindo aqui, nós temos na química a tabela periódica que mostra exatamente essa combinação, não é, de elementos comuns que dão origem a substâncias completamente diferentes, com funções completamente diferentes. É o que ele coloca aqui, que ele é suscetível de inúmeras combinações. E ele vai dar exemplo dessas combinações. Fluido elétrico, fluido magnético, são derivações da matéria primordial, que é o fluido cósmico universal. Aí ele faz uma pergunta na 29, na questão 29 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, quando a gente fala em matéria, nós temos que pensar nessa física e em outros estados de matéria, inclusive a matéria que forma a dimensão espiritual. As roupas dos espíritos. Kardec indaga muito como é que os espíritos se vestiam, né? É uma variação do fluido cósmico universal, que dá origem àquela substância. E objetos que existem no mundo espiritual são construções ou criações a partir do fluido cósmico universal. Aqui ele está querendo saber se o peso, a ponderabilidade é peso, é um atributo essencial da matéria. Então a matéria tem que ter peso.
Os espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada fluido universal. Não teria o peso que a gente atribui aos objetos aqui, no plano físico. A matéria etérea, continuam os espíritos, a matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós. Mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, aí a palavra matéria passa a ter um significado bastante amplo. Então, quando a gente pensar em matéria agora, não podemos pensar em matéria a partir dos objetos que a gente vê e toca, mas também aquilo que não é capaz de impressionar os 5 sentidos fundamentais, orgânicos: visão, tato, audição. Mas essa matéria sutil, etérea, esse fluido que não tem peso para vós, ele impressiona sim um dos nossos sentidos. O sentido espiritual. A faculdade mediúnica. É a faculdade mediúnica que nos permite sentir o fluido. Então, se eu tentar entender ou enxergar fluido com os 5 sentidos básicos, eu não vou captar fluido. Porque os 5 sentidos orgânicos estão aparelhados para percepção de objetos da mesma densidade. Plano físico. Plano espiritual é sensível ao ser humano? Sim. E como é que ele sente? Pela faculdade mediúnica. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse motivo médio. Então, aí, o uso da palavra sentir aí não é com os sentidos físicos, mas metafísicos. É com o sentido espiritual. É com o sentido espiritual que a gente percebe esse fluido. Por isso é importante a gente saber da existência dele, porque nós estamos atuando sobre esse fluido continuamente. O fluido cósmico universal. Então, o entendimento de fluido nos dá a compreensão do que a gente sente. E às vezes a gente sente, não é a presença de um espírito. A gente sente a presença de um fluido. Usando a palavra sentir aqui com sentido espiritual. Porque se eu usar a palavra sentir no sentido de percepção orgânica, eu não vou entender, que é o grande problema das pessoas que tentam definir médium considerando visão, audição e tato. Esses sentidos não se prestam à percepção espiritual. Eles não foram feitos para isso. Eles têm utilidade para nós quando encarnados. Saiu do plano físico, eles não têm ação sobre o espírito. Então, onde é que fica o sentido espiritual? No espírito, e é o que dá a ele a percepção. E que nos dá também, quando encarnados, a percepção
dos fluidos, fluido do ambiente, fluido de pessoas, não é? Kardec avança nesse estudo, na questão número 30, ele pergunta: a matéria é formada de um só ou vários elementos? Aí ele diz: a matéria em si é formada de um elemento primitivo, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. É o exemplo que eu dei aqui da tabela periódica, os elementos da tabela periódica, né? Citando, por exemplo, o gás hélio, o hidrogênio, o oxigênio, não é? O carbono, e assim, as diversas substâncias, todos esses elementos, eles são transformações dessa matéria primitiva. Na questão 33, Kardec já indaga: a mesma matéria elementar, está falando do fluido cósmico, é suscetível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E aí Kardec, a partir da resposta, faz a seguinte análise: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais de nova ordem. Por isso é que eu disse, a gente vai compreender fluido cósmico universal muito mais pela intuição do que propriamente por uma definição de um estado de algo desconhecido, que falta palavra para definição. Por isso é que Kardec coloca aqui, na impossibilidade em que ainda nos achamos a remontar, ou seja, no nosso estado, no nosso conhecimento científico, a não ser pelo pensamento a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos. Então, você vê um objeto na dimensão espiritual. Ele tem uma natureza fluídica. Ele é matéria. Isso é muito importante ser entendido no sentido de matéria, porque, como eu disse, matéria é o que impressiona os nossos sentidos na definição, não é? Humana, orgânica. Mas nós podemos transpor seguramente a mesma análise para a percepção da dimensão espiritual. A dimensão espiritual nos impressiona, como eu disse, através do sentido espiritual. Então, a matéria, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, ela é concreta. Porque ela é capaz de impressionar um de nossos sentidos. Ela existe. A matéria do plano material, a matéria do plano espiritual. Elas são concretas. Para aqueles que estão naquele estado, né? Para nós encarnados aqui, a parede lá, os muros da colônia Nosso Lar, que é descrito no livro Nosso Lar, de André Luiz, ele fala de uma muralha que cerca ali a colônia espiritual Nosso Lar, que fica na região umbralina, né? Aquela parede lá, ela, para nós aqui, ela não tem existência, porque ela não impressiona os nossos sentidos físicos. Porque nós estamos num estado de vibração material muito mais denso do que aquela parede lá da colônia espiritual Nosso Lar. Mas, para os habitantes
do lugar, ou seja, os desencarnados, aquela parede é tão sólida quanto a parede que nos cerca. Eles não atravessam. Ela é densa. Então, aquela matéria que forma a parede lá de nosso lar impressiona, sim, os sentidos espirituais do desencarnado. E mesmo nós, se nos emanciparmos à noite, quando dormimos, for fazermos uma visita até a colônia nosso lar, nós vamos também ter a limitação da parede, porque nós estaremos aí nessa condição, no mesmo nível, no mesmo estado, na mesma condição. Daí porque nós, estudantes da matéria espírita, a gente superar aquelas expressões mundo material, mundo espiritual. É um mundo só que nós vivemos. No entanto, existe uma variação no estado da matéria, o que nos condiciona a dimensões diferentes. É o mesmo fluido cósmico universal que cria a parede da cidade nosso lar. É o mesmo fluido universal que cria os elementos atômicos que formam a parede da nossa casa. É o mesmo fluido. Então, qual é a diferença? O estado em que ela se encontra. Então, a gente deve falar dimensão e não mundo, porque mundo dá a impressão de que é algo à parte. Não é. E se a gente, então, considera assim que o universo é fluídico em estados de matérias diferenciados, fica claro que nós vivemos, ao mesmo tempo, em dimensões diferentes. Quando encarnados. Por quê? O fluido cósmico universal nos rodeia. Está em tudo, penetra tudo. Porque quando a gente fala hoje de matéria, você tem que pensar que a matéria que a gente toca, na verdade, é energia condensada. Tem espaços interatômicos gigantes que a gente não percebe. Se a gente for para o infinitamente pequeno, os espaços interatômicos são imensos, são distantes. E o que preenche esses espaços interatômicos? O fluido cósmico, que sofre variação para surgimento, então, dos elementos atômicos, subatômicos. Nós estamos vivendo num ambiente com estados de matérias, não é, variados, e que ambos nos impressionam. Nós temos que imaginar, é um exercício intuitivo, que nós estamos mergulhados num grande oceano. A água é o fluido cósmico. Está em tudo, penetra tudo. Realmente penetra e forma tudo. Os espíritos não explicam como é que ocorrem essas mudanças, porque nós não temos a linguagem para entender. Mas nós estamos sofrendo, então, dupla influência do ambiente material e do ambiente espiritual. A gente está vivendo ambiente material e espiritual. Daí surgir aquela expressão: somos seres que vivem, que têm existência, interexistentes, em dimensões variadas. À noite, quando a gente dorme, nós saímos do corpo e vamos viver a vida de espírito momentaneamente na dimensão espiritual, dentro de casa.
Se você se afasta do seu corpo agora, você está onde? Na dimensão espiritual. No mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ou a dimensão espiritual, não é lá, é aqui, onde nós estamos. É por isso que tem espírito em todo lugar, porque eles vivem a dimensão espiritual. Dessa forma, a gente começa a entender que esse estado de matéria concreto, ele é real para o espírito. Na prática mediúnica, a gente vê espírito dizendo que está vendo algo que alguns dizem assim, estão presos em alguns objetos, lá nas ferragens de um carro. Para nós aquilo é imaginação. Para o espírito não é, é real. E a gente tem que tratar como real e não como imaginário. Porque é concreto para quem está naquela dimensão. Não é? Se a gente não intui isso, a gente erra. Então nós precisamos considerar o nosso envolvimento no estado fluídico. Porque o nosso corpo também é formado do mesmo fluido cósmico universal. Por que é tão fácil a gente captar o fluido que nos rodeia? Porque nós temos um corpo fluídico, o perispírito, que é da mesma natureza dos fluidos do ambiente. Então é fácil ver que, como as duas substâncias, que formam o meu perispírito e o fluido do ambiente, eles se associam, se penetram, a nossa percepção de fluido é contínua. E repassa tudo para o corpo físico, porque, na verdade, o corpo físico é um agregado de energia, é fluídico, num estado de matéria mais denso do que o perispírito. Mas perispírito e corpo físico são matéria. Estados diferentes, como eu falo de gelo e água. Estados de matéria diferentes, mas é a mesma coisa, gelo e água. Corpo físico e perispírito é gelo e água. Ou seja, a comunicação é contínua. Por quê? É de mesma natureza. Não é algo diferente. Daí você sentir bem-estar num ambiente, mal-estar no outro ambiente, sentir uma angústia ou uma paz. Esse ambiente me trouxe uma paz, esse ambiente me trouxe uma angústia. Por quê? Isso é fluido. Muitas vezes não é espírito. Porque é a leitura que você está fazendo dos fluidos do ambiente. E como eu disse, isso é natural no ser humano, porque o fluido que nos rodeia e o corpo perispiritual e o corpo físico são formados pela mesma substância, fluido cósmico universal. O que nos mostra a condição mediúnica, né, comum ao ser humano, ainda aí, nessa relação com a matéria. E na questão 282 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação muito interessante, avançando na análise das consequências da existência do fluido, dessa dinâmica do fluido na nossa vida. Ele faz a seguinte pergunta na questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Ou seja, espírito conversa? A resposta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal
estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal. Olha aqui, de novo, ele tentando usar uma palavra que não dava para explicar muito à época, porque era o meio de comunicação mais avançado era o telégrafo, né? Hoje, muita gente nem conhece mais o telégrafo. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Aqui ele coloca algo extremamente interessante. Como os espíritos se comunicam? É pelo pensamento. Essa tese vai ser desenvolvida depois no Livro dos Médiuns, num artigo fantástico de Erasto e Timóteo, quando ele estuda essa questão da comunicação, que é a base da transmissão mediúnica. Mas aqui ele está dizendo que é a comunicação universal entre os espíritos, não propriamente a comunicação mediúnica. O pensamento caminha pelo fluido, como o som caminha pelo ar, como o fluido, como a eletricidade caminha pelo telégrafo aqui e hoje pelos aparelhos de comunicação que a gente entende, pelas ondas hertzianas, não é? Que vão se sintonizando e tem um meio em que se desloca. Agora, essa frase do espírito aqui para Kardec, o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. Nós temos que entender isso aqui em dois aspectos. Primeiro, não são eles, são nós. É claro que aqui o espírito estava trazendo a tese, então ele não se coloca, né? Ele não se inclui, porque é uma terminologia mais científica. Eles, os espíritos. Mas, na verdade, ele está querendo dizer nós, espíritos, porque nós somos espíritos, apenas a diferença está encarnado ou desencarnado. Esta comunicação pelo fluido é constante. Isso é constante, ou seja, nós estamos constantemente nos comunicando através dos fluidos. O problema é com quem nós estamos nos comunicando, pelo pensamento. Aí, lembrando mais uma vez, a questão 459 de O Livro dos Espíritos é muito complexa. Ela tem desdobramentos extremamente interessantes, porque lá, nessa questão, a resposta é: os espíritos nos influenciam continuamente, sendo comum nos dirigir. É o desdobramento dessa ideia aqui, ó. A comunicação entre os espíritos é uma constante. Isso é um fato. Por isso a influência é permanente, de bons ou maus espíritos. Aí vai depender de com quem eu me sintonizar, né? Então, o fluido que nos rodeia, assim como o ar, permite a comunicação. Então o espírito não fala com a boca, ele fala pelo pensamento. Na verdade, movimentar a boca, né, ao falar, que é a nossa condição de encarnado, se transpõe para desencarnado por uma questão de hábito, de evolução. Não quer dizer que espíritos puros necessariamente utilizariam a voz física, porque a comunicação é muito mais rápida e natural pelo pensamento. Não que não teriam essa possibilidade, porque a gente também não tem muita informação dessas condições. Mas essa expressão aqui, que a comunicação é constante e que é o veículo da transmissão do pensamento, então nós estamos, daí Emmanuel dizer que nós ingerimos pensamentos. E como é que esses pensamentos estão nos atingindo? Pelo fluido. E aqui, no início da resposta, ele coloca algo interessante. O Espírito diz a Kardec: eles se veem
e se compreendem. Então, a visão do espírito é também permitida pelo fluido cósmico, que é o ambiente em que se vive. Vamos dizer, é a atmosfera na qual vivem os espíritos. A atmosfera que vivem os espíritos. Esta atmosfera existe em planetas variados. Então, nós temos uma atmosfera fluídica que envolve o planeta Terra, onde vive a maior parte dos habitantes do planeta, que nós sabemos que 2/3 dos habitantes da Terra estão fora do corpo físico. Assim sendo, vivem num ambiente organizado. André Luiz dá uma explicação disso ao falar das colônias espirituais, que é a organização da sociedade espiritual. E aí ele vai falar, por exemplo, do umbral. Quando ele mostra que a reunião de espíritos inferiores cria um ambiente típico, próprio das irradiações mentais daqueles espíritos inferiores. É por isso que o umbral de André Luiz ele é uma criação das pessoas que vivem naquele ambiente, que são atraídas magneticamente para aquele ambiente. Umbral é uma construção fluídica. Nosso lar é uma construção fluídica. Construído como? Pelo pensamento. Porque o espírito não usa a mão para as edificações espirituais. Ele usa o pensamento, ele usa a vontade. Então, tiveram espíritos que tiveram a vontade de criar a colônia em nosso lar. Espíritos que foram atraídos para uma mesma região por ligação magnética, criaram o espaço chamado umbral. Isso é muito interessante se observar, porque Kardec, na Revista Espírita de março de 1858, ele faz um estudo muito interessante num artigo falando de Júpiter e outros mundos. Ele faz um exercício de lógica. Ele diz assim, é lógico que se espíritos puros se reunirem, esse ambiente será equilibrado, saudável, luminoso, porque a irradiação do pensamento desses espíritos atuando sobre os fluidos daquele lugar em que vivem, em que se reúnem. E ele faz o mesmo exercício dos inferiores. Ele fala que a reunião dos espíritos inferiores pode estabelecer um clima de grande perturbação. No livro A Gênese, no capítulo 14, quando ele estuda os fluidos, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa reunião de espíritos inferiores que afeta os fluidos do ambiente. Quando ele estuda no item 40, e 5, do capítulo 14 da Gênese. Olha o que Kardec fala. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação maléfica desses espíritos faz parte dos flagelos com que a humanidade se debate. Nesse mundo, a obsessão é um dos efeitos dessa ação. Pululam em torno da Terra espíritos maus, porque, genericamente falando, os habitantes do planeta Terra são espíritos inferiores. Não necessariamente maus, mas existem os maus. Eles pululam. Então, ligando ao artigo da Revista Espírita de março de 1858, quando ele fala de Júpiter, ali no exercício lógico que ele faz, se esses espíritos maus que pululam em torno da Terra se reúnem num mesmo ambiente,
o pensamento deles altera os fluidos daquele lugar, tornando escurecido, perturbador, que é o que o André Luiz descreve, que ele chama de umbral, que também é uma palavra que o André Luiz tentou utilizar para explicar aquele ambiente. Isso para mostrar que, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, ou na dimensão espiritual, a ação do pensamento sobre os fluidos altera. Para encerrar o programa de hoje, apenas a questão 283 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos podem ocultar reciprocamente os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? A resposta é não. Esse é que é o drama, Márcia, da nossa existência. Os espíritos não podem ocultar reciprocamente seus pensamentos. É claro que o espírito inferior não vê o pensamento do espírito superior. Mas o espírito inferior vê o pensamento daqueles que estão na mesma faixa evolutiva. Os superiores veem os pensamentos dos inferiores. Significa que espíritos da nossa natureza, não estou falando de você, que é um espírito mais preparado, mais elevado, mas falando de mim mesmo. Ou seja, muita gente enxerga meu pensamento. Porque estamos na mesma faixa psíquica. Então não dá para esconder. Isso é sério. É por isso que os espíritos nos acompanham, porque eles veem os nossos pensamentos. E o espírito continua dizendo para Kardec: para eles tudo é patente, sobretudo quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil, quando sabem dominar a questão do pensamento e forem evoluídos. É por isso que a gente não vê o espírito evoluído, e é muito comum a gente ter uma evidência de um espírito inferior que estaria mais próximo da nossa faixa de percepção. No programa que vem, eu continuo falando sobre o fluido, e nós vamos entrar um pouco mais, Márcia, na natureza dos fluidos, lá com o livro A Gênese, para a gente observar essa ação mais direta sobre os fluidos. Obrigado, minha irmã, obrigado, meus amigos. Obrigada. E é fascinante toda a questão da faixa que estamos vivenciando através dos nossos pensamentos, não é? E como a gente deve entender para retirar o que vulgarmente a gente pode dizer o medo dos fantasmas, né? O medo daquela aproximação espiritual, que a gente sabe que não é necessário, apenas depende de nós. Mas, Jacobson, não vou falar e diluir ou deturpar tuas palavras. E fica para todos nós esse agradecimento por todas as elucidações. E, novamente, só lembrando, envie suas perguntas usando o QR Code, né? Esteve disponível na tela todo o tempo, e se você assistir novamente ou puder não estar na live, né? Mas no meio, durante a semana, pode usar o mesmo QR Code que a gente recebe seus comentários, suas perguntas. É importante para todos nós daqui entender que a sua contribuição é super importante, é essencial realmente para construirmos esse estudo de uma maneira colaborativa e participativa. A gente vai continuar o estudo, né, Jacobson, na próxima semana, e então, terça-feira próxima, estaremos estudando o segundo tema, o segundo episódio do tema 7, sobre a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. Obrigada a todos, compartilhe esse programa com seus amigos, sua casa espíritas, e muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Jacobson, que Deus esteja com todos nós. Até a próxima semana.